Você provavelmente acabou de assistir ao filme na Netflix sobre a Virgem Maria, que, como muitos sabem, apresenta uma versão fictícia e dramatizada da história. Embora o filme tenha sido feito para entreter, ele nos faz refletir sobre uma das figuras mais importantes da fé cristã. Contudo, é importante lembrar que, embora o filme busque capturar a essência de uma história que é, em grande parte, baseada em tradição e interpretação, ele não substitui a verdade que encontramos nas Escrituras. Por isso, hoje, ao invés de nos aprofundarmos nos aspectos fictícios do filme, quero falar sobre a verdadeira Maria, a mãe de Jesus, conforme ela é retratada na Bíblia. Vamos refletir sobre o seu papel, sua obediência, sua fé e o exemplo que ela nos deixa como serva de Deus. Hoje, vamos olhar para a verdadeira história de Maria, não através das lentes de uma produção cinematográfica, mas pela luz da palavra de Deus. Uma jovem mulher de Nazaré, que provavelmente vivia uma vida simples e humilde, mas que seria escolhida para um propósito grandioso, o maior de todos, ser a mãe de Jesus Cristo. A história de Maria começa em Lucas 1, a partir do versículo 26. Aqui o anjo Gabriel a encontra e a saudando diz: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Isso é uma grande revelação, pois Maria não era apenas uma mulher qualquer de Nazaré, mas uma mulher que havia encontrado graça aos olhos de Deus. O que mais impressiona nesta narrativa é a reação de Maria diante do anúncio do anjo. Em Lucas 1:29 é dito que Maria se perturbou com as palavras de Gabriel. Esta é uma reação humana natural diante do extraordinário. Ela estava sendo escolhida para carregar o Filho de Deus, e isso era incompreensível e assustador para ela. A escolha de Maria não foi porque ela era uma mulher perfeita, sem falhas ou pecados. A escolha de Deus foi uma escolha de graça. Isso nos mostra que Deus muitas vezes escolhe aqueles que são humildes e simples, e que, por mais que as situações nos pareçam impossíveis ou desafiadoras, é através dessas escolhas que Ele revela a sua grandeza. Quando Maria questiona o anjo sobre como isso poderia acontecer, visto que ela era virgem, Lucas 1:34, ela não está duvidando de Deus, mas está tentando entender como isso seria possível, considerando sua condição. A resposta do anjo revela a soberania divina. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Esse momento de esclarecimento não fez com que Maria ficasse sem dúvidas, mas ela escolheu crer, escolher a obediência e a confiança. E essa resposta de Maria: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38 é um dos maiores exemplos de fé e rendição que a Bíblia nos oferece. Maria não apenas aceitou o plano de Deus para a sua vida, mas também se entregou totalmente, sem reservas. Ela não estava apenas dizendo meio sim a um evento grandioso, mas estava dizendo meio sim a todas as adversidades que viriam com esse chamado. Quantas vezes nós, como Maria, somos chamados a aceitar um plano que parece impossível ou que nos coloca em uma situação de desconforto e incerteza? Às vezes Deus nos chama a algo que desafia a nossa compreensão e nos sentimos como Maria, tentando entender como será possível. A fé de Maria, que a levou a dizer sim a Deus, é um exemplo claro de como devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o caminho parece nebuloso. O segundo grande momento na vida de Maria foi sua jornada até Belém, no final de sua gestação, quando ela e José viajaram de Nazaré até Belém, em cumprimento ao decreto do censo ordenado pelo imperador César Augusto, Lucas 2:1,5. Esta viagem não foi fácil. A distância entre as duas cidades era longa e Maria estava prestes a dar à luz. A viagem foi cheia de dificuldades, o que nos leva a refletir sobre o que Maria deve ter sentido durante esse percurso.
A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a viagem, mas podemos imaginar as dificuldades. Ela, grávida, teve que percorrer um longo caminho em condições difíceis, talvez com calor intenso, poeira e cansaço. A pressão para cumprir o censo, as limitações de transporte da época e a expectativa do nascimento iminente de Jesus eram circunstâncias que desafiavam qualquer mulher. Quando Maria chegou a Belém, não havia lugar para ela na hospedaria, e o que aguardava foi uma estrebaria, um lugar simples e inadequado para o nascimento de um rei. Lucas 2,7. A cena poderia parecer um grande paradoxo, pois, ao contrário de uma recepção majestosa, Maria teve que dar à luz em um ambiente humilde e sujo. Mas foi exatamente nesse lugar que o Salvador do mundo escolheu nascer. A humildade e a simplicidade do lugar de nascimento de Jesus nos ensinam algo profundo sobre os caminhos de Deus. Diante da adversidade, Maria não se desesperou, mas perseverou. Ela confiou que Deus tinha um propósito para aquele momento. E o que parecia ser uma grande dificuldade tornou-se a ocasião do nascimento do maior presente de Deus para a humanidade. Muitas vezes, nós nos deparamos com momentos de dificuldades e lutas em nossa vida, como Maria teve que enfrentar nessa jornada. E assim como ela, podemos ser tentados a questionar as circunstâncias, a nos perguntar por que estamos passando por isso. No entanto, Deus nos chama a perseverar, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Sua vontade para nós, assim como para Maria, muitas vezes é cumprida nos momentos mais desafiadores. Deus usa os momentos difíceis para nos moldar e para revelar sua glória. Depois do nascimento de Jesus, Maria e José levaram o menino ao templo para a purificação conforme a lei de Moisés. Nesse momento, o velho Simeão, um homem justo e temente a Deus, havia sido inspirado pelo Espírito Santo a esperar pela redenção de Israel. Quando ele viu Jesus nos braços de Maria, ele profetizou que o menino seria a salvação de todos os povos. Mas também disse a Maria: uma espada transpassará a tua própria alma. Lucas 2. Sanchiu. Essa profecia deve ter sido um momento impactante para Maria. Ela, que acabara de dar à luz ao Salvador, agora ouvia que o filho que ela amava e nutria em seus braços também seria a causa de grande sofrimento para ela. Maria foi chamada não só para ser mãe de Jesus, mas também para participar de seu sofrimento. Ela não foi poupada das dores do mundo, mas o próprio Deus a preparou para enfrentar essas dificuldades. Como mãe, Maria compreendia o profundo amor que tinha por seu filho, mas o plano de Deus para Jesus envolveria dor e sofrimento, tanto para ele quanto para ela. A espada que transpassaria sua alma se referia ao sofrimento futuro que ela experimentaria ao ver seu filho rejeitado, humilhado e crucificado. O que Maria experimentou em seu coração, vendo seu filho como o Cordeiro de Deus, é uma chamada a todas as mães e pais a entenderem o custo do amor sacrificial. O amor de Maria por Jesus não era um amor fácil, mas era um amor que se submetia ao plano de Deus. De maneira semelhante, nosso amor por Deus deve ser um amor que se submete à sua vontade, mesmo que essa vontade envolva sofrimento e sacrifício. Amor verdadeiro é aquele que se doa sem reservas, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando chegamos ao momento da crucificação, Maria estava presente. Ela estava ali, aos pés da cruz, observando o seu filho sofrer. A dor que ela sentiu naquele momento foi indescritível. Jesus, antes de morrer, olha para Maria e diz a ela: mulher, eis aí o teu filho. E apontando para o discípulo João, diz: eis aí a tua mãe. Maria, que havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus, foi fiel até o fim. Ela não se afastou. Ela esteve ao lado de Jesus no momento de seu maior sofrimento, assim como esteve presente desde o início de sua vida. A fé de Maria não foi abalada pelas dificuldades, pelo sofrimento ou pela dor. Ela permaneceu firme ao lado de seu filho, e sua presença ali foi um testemunho do seu amor incondicional. Quantas vezes em nossas vidas
passamos por momentos de sofrimento e sentimos que Deus nos abandonou. Maria, ao estar aos pés da cruz, nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, devemos permanecer fiéis a Deus. Não importa a dor, a perda ou a incerteza, nossa fidelidade a Deus deve ser inabalável. Como Maria, devemos confiar que Deus tem um propósito, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Ao longo de toda a sua vida, Maria demonstrou uma obediência exemplar a Deus. Desde o momento em que aceitou a missão de ser mãe de Jesus até o momento final aos pés da cruz, Maria foi um modelo de fé, humildade e submissão à vontade divina. No Magnificat, Lucas 1,46,55, Maria declara a grandeza de Deus e a sua humildade diante dele. Ela reconhece que Deus escolheu os humildes, derrubou os poderosos e exaltou os humildes. Através dessa oração, Maria nos ensina sobre a grandeza do caráter de Deus, que sempre escolhe os que são humildes para cumprir seus planos grandiosos. A vida de Maria é um convite a todos nós a viver com humildade, fé e obediência. Ela é um exemplo de como devemos viver em submissão à vontade de Deus, mesmo quando isso envolve desafios e sofrimentos. Assim como Maria, podemos ser instrumentos de Deus, vivendo em conformidade com seu plano para nossas vidas, não importando as circunstâncias. A história de Maria é muito mais do que uma simples narrativa histórica sobre uma mulher que deu à luz o Salvador do mundo. Ela também se torna um modelo para todos os cristãos, tanto homens quanto mulheres, de como devemos viver como discípulos de Cristo. A vida de Maria, com sua profunda fé, obediência e humildade, é um espelho para a igreja, que é a noiva de Cristo, e para cada cristão que busca viver conforme a vontade de Deus. Um dos aspectos mais impressionantes da vida de Maria é sua capacidade de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Desde o momento em que o anjo Gabriel lhe trouxe o anúncio de sua vocação, até o momento em que ela se coloca aos pés da cruz, Maria é uma mulher que ouve e cumpre a vontade divina. O Magnificat, a oração de louvor de Maria, é um excelente exemplo disso. Ali, ela não só expressa sua gratidão a Deus por sua fidelidade, mas também reconhece a grandeza de Deus em sua ação ao longo da história. Proclama minha alma a grandeza do Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:46,47. Maria louva a Deus não apenas por aquilo que Ele fez por ela, mas pelo modo como Ele vem agindo ao longo da história, exaltando os humildes e derrubando os poderosos. Ela reconhece que, através dela, o plano divino se cumpre, mas também reconhece que esse plano é parte de algo muito maior, um ato de misericórdia e justiça para todos os povos. A palavra discípulo tem em seu cerne a ideia de aprender e seguir o Mestre. Maria foi a primeira discípula de Jesus, e como discípula, ela se sujeitou à vontade de Deus com humildade, coragem e fidelidade. Quando o anjo a anunciou como mãe do Messias, ela não apenas se entregou ao plano de Deus com fé, mas também se preparou para a dor e o sofrimento que isso traria. Ela não sabia de todos os detalhes do plano divino, mas confiou em Deus e entregou-se completamente a Ele. A obediência de Maria, a palavra de Deus nos lembra que a verdadeira vida cristã é uma vida de obediência radical ao Senhor. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14:23. Maria foi o exemplo perfeito disso. Ela guardou a palavra de Deus em seu coração e a colocou em prática mesmo quando isso significava dor, sofrimento e incompreensão. Na tradição cristã, Maria tem sido uma figura de grande importância, não apenas por ser a mãe de Jesus, mas também como um exemplo de fé, humildade e obediência. A igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a imitar as virtudes de Maria. Sua vida representa o chamado de Deus a cada cristão. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando olhamos para Maria, vemos o modelo de como devemos ser como igreja.
Ela é a serva fiel do Senhor, disposta a se submeter ao plano divino, independentemente dos desafios que surgem. Como igreja, somos chamados a ser como Maria, disponíveis, obedientes, fiéis e prontos para seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela nos leva por caminhos difíceis e inesperados. Maria não foi uma mulher isolada no plano de Deus, mas estava constantemente em comunhão com outros discípulos de Jesus. Em Atos 1,14, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo após a ascensão de Jesus, Maria é mencionada como estando entre eles, orando e aguardando o derramamento do Espírito Santo. Maria, mesmo sendo a mãe de Jesus, não estava isenta da necessidade de ser cheia do Espírito Santo como todos os outros discípulos. Este momento no cenáculo é uma poderosa lembrança de que, como a igreja, somos chamados a viver em comunhão uns com os outros. Maria, embora tenha sido a mãe de Jesus, foi uma discípula fiel que compartilhou sua vida com outros discípulos e que, assim como todos, precisou do Espírito Santo para viver a vocação que Deus lhe deu. Quando olhamos para a vida de Maria, somos desafiados a viver como discípulos de Cristo, com coragem, fé e obediência. Devemos lembrar que a vida cristã não é apenas sobre a crença em Deus, mas também sobre viver de acordo com a sua vontade, independentemente dos desafios ou das adversidades que possam surgir. O exemplo de Maria nos ensina a confiar plenamente em Deus, a colocar nossa vida em suas mãos e a obedecer ao seu chamado, como servos dispostos a fazer a sua vontade. Além disso, Maria nos ensina sobre a importância da comunidade e da comunhão na vida cristã. Nenhum cristão é uma ilha. Somos chamados a viver juntos, a orar juntos, a aprender uns com os outros e a crescer em nossa fé como um corpo. Maria, como discípula, também vivia essa comunhão com os outros, e ela nos lembra de que, como igreja, somos chamados a viver em união com todos os membros do corpo de Cristo. A vida de Maria nos leva a uma conclusão natural, a perseverança na fé até o fim. Mesmo após o sofrimento da cruz e o luto pela morte de Jesus, Maria não desistiu. Ela continuou a confiar em Deus e a ser fiel ao seu plano. Sua vida nos lembra que a fé cristã não é uma caminhada sem dificuldades, mas uma jornada que exige perseverança e confiança, especialmente nos momentos mais sombrios. Maria, ao permanecer fiel até o fim, mesmo em face do sofrimento, nos dá um exemplo de como devemos viver como cristãos, sempre confiando em Deus, independentemente das circunstâncias. Ela não abandonou o plano de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim como ela, somos chamados a confiar na promessa de que Deus completará a sua obra em nós, mesmo quando o caminho for difícil. Maria, como mãe, como discípula e como modelo da igreja, nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e perseverança. Ela não foi uma mulher perfeita, mas foi uma mulher que escolheu confiar em Deus em cada etapa de sua vida, com todas as suas dificuldades, alegrias e sofrimentos. Sua vida nos desafia a viver como ela viveu, colocando nossa confiança em Deus, obedecendo à sua vontade e vivendo em comunhão com outros discípulos de Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Maria, vivendo com fé, humildade e coragem, como servos fiéis do Senhor, prontos para cumprir o seu plano em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, à medida que refletimos sobre a vida de Maria, somos convidados a olhar para ela não apenas como a mãe do Salvador, mas como um modelo de fé, obediência e perseverança para todos nós. Ela nos ensina que, em meio aos desafios da vida, nossa confiança deve estar totalmente em Deus, que nos chama a obedecer.
coragem em nosso dia a dia, sempre buscando a Tua vontade e a Tua glória. Que possamos ser discípulos como Maria, que com coração humilde dizia: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Nos entregamos a Ti, Senhor, e pedimos que Tua paz e Tua sabedoria nos guiem em tudo o que fizermos. Abençoa cada um de nós, nossas famílias e nossa igreja, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.